Olá pessoal, graças a Deus estamos de volta, mais uma mensagem falando sobre a graça de Deus. Então, pessoal, esse é um assunto um pouco complexo, porque quando você vê na internet falando sobre isso, há um monte de contradições, polêmicas. Quando você fala muito da graça de Deus, algumas pessoas acham que se você é contra a lei, então você acha que você vai ser uma pessoa que vai viver pecando, vai fazer tudo de errado, vai continuar no erro. Mas não é isso. O apóstolo Paulo, quando você vê lá no livro de Romanos, no capítulo 6, ele responde a esse assunto. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Ele responde sobre esse assunto porque também na época, quando ele explicou muito sobre a graça, havia algumas pessoas que interpretaram mal o que ele falou. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressas passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele nos chamou para a graça de Cristo, mas alguns levam a pessoa para outro evangelho. Efésios capítulo 2 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até o versículo 10. Então, pessoal, quando eu falei ali do povo, que eles olharam para a arca, olharam lá dentro, abriram o propiciatório, porque ali dentro estava todas as coisas que representam a nossa condenação. Representa, gente. É uma figura. Em Hebreus capítulo 10, você vai ver logo nos primeiros versículos, que a lei ela traz a sombra dos bens futuros. Tudo que você vê na lei, você vê ali a impossibilidade do homem cumprir a lei e a graça de Deus. Você vê ali a graça do Senhor Jesus ali. Só que a pessoa tem que saber interpretar, tem que saber entender a mensagem, porque senão ela vai levar para o outro lado, ela vai levar para o lado da lei, aí ela vai levar para o lado do legalismo, entendeu? O legalismo religioso e assim por diante. Só para ser prático, simples, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma palavra no Deuteronômio 28, que é uma mensagem muito bonita, muito forte, muito linda, que quando se lê, se você der uma oportunidade para alguém na igreja, aí a pessoa lê aquela palavra, não precisa muita coisa. Ao ler aquela palavra, um tal de amém, glória a Deus, aleluia, que não está errado não. Mas você já percebeu que também logo depois vem as maldições, porque ali diz o seguinte: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a terra e nações, e nação da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí você vai ver bendito, bendito, só bênção, só bênção. Aí a pessoa dá glória, glória, glória a Deus. Bem, aí depois diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu. Aí começam as maldições. Bem, pessoal, nós sabemos que ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser o Senhor Jesus. Por isso que Jesus diz: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Porque o que era impossível, como diz lá no livro de Romanos. Então, aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado,
pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, quando o pregador, qualquer pessoa, pastor, seja quem for, um membro, um obreiro, ele lê essa passagem, ele tem que explicar que em Jesus você tem essa vitória, em Cristo Jesus. Porque se você não alcançar essa vitória através de Cristo, jamais, é impossível, gente. É isso que eu estou tentando explicar. Mas, para frente, a gente continua esse assunto. Até lá, que Deus abençoe a todos.